eu sou Franciele Rodrigues, estou aqui para contar o meu testemunho, faço parte da Igreja Geração Eleita e do Ministério de Intercessão. Eu estou aqui para testemunhar aquilo que Deus fez na vida da Isabela, né? Da minha filha. Hoje ela está com 4 aninhos, mas quando ela ficou doente, ela tinha 1 ano e 7 meses. Ela começou a apresentar sintomas febril e a febre não passava, mas ela estava bem, ela comeu, se alimentou tranquilamente. Eu logo liguei para a Lu, né, que é minha discipuladora, né? Falei, Luísa tá um pouquinho febril, eu quero que você esteja orando por ela, né? Por isso, né? Me ajuda aí em oração, né? E ela falou, não, Fran, pode deixar, vamos orar. E aí foi. Só que aí a gente dormiu, né? Passou a noite. No outro dia ela ainda continuou um pouquinho febril, só que eu percebi ela um pouquinho sonolenta. Ela tava dormindo mais, não acordando para mamar, para se alimentar, tinha que chamar ela. Foi aí que eu comecei a ficar preocupada, né? Falei, não, tem alguma coisa errada com a Isa. E aí eu lembro que no sábado à noite, a Lu foi lá em casa, né? Ela foi me entregar um presente que Deus tinha mandado, né? E ela foi me levar esse presente. E aí eu pedi pra ela, expliquei pra ela, foi ela e o Adriano, falei, você pode orar com a Isabela, Lu? Ela tá meio diferente, eu não tô achando ela, né, na normalidade, né, dela. Aí eles oraram, e aí no outro dia eu falei pro Maico, tem alguma coisa errada, eu quero levar ela, né? Eu quero levar ela no hospital, vamos levar ela pra consultar, pra ver o porquê dessa febre, né? Só que aí tinha culto no domingo. Eu falei pra ele assim, eu vou no culto, depois que eu chegar do culto, se ela não melhorar, aí a gente vai levar ela na UPA. E aí fomos no culto, e eu lembro que ela dormiu o culto inteiro, ela não acordou pra nada, não resmungou nada, né? E ela sempre foi uma criança muito ativa. Aí fui no culto, e aí eu cheguei em casa, arrumei as coisas, e aí a gente foi. A médica falou assim, vamos dar uma injeção pra cortar a febre dela, e aí deixa ela em observação. E deu em torno assim dos 15, 20 minutos. O estado dela piorou. E aí eu tentava conversar com ela, ela já não queria mais nem ficar com o olhinho aberto. Aí eu tentava colocar ela de pezinho e firmar ela, né? As perninhas dela já não firmava mais. E eu falei, Maico, ela tá piorando, né? E a gente já começou a ficar naquela aflição. E aí o Maico já ficou desesperado. Ele falou assim, a gente vai embora agora daqui. E aí a gente foi pra essa outra UPA. Chegando lá, a Isa deu uma acordadinha, assim, consegui conversar um pouco com ela, amamentei ela. Aí veio o médico, perguntou as mesmas coisas, aí expliquei pra ela. Aí o médico saiu, daí veio outro médico. Eu acredito que veio todos os médicos lá do plantão que tava na UPA, e eu explicando a mesma coisa, né? Eu lembro que daí eles saíram, e aí ficou eu e o Maico na sala. Ela demorou um pouco, aí ela voltou. Ela falou assim, a gente percebeu que os olhos dela tem algo diferente, a pupila tá dilatada. E eu acredito que a sua filha tem um problema cerebral. É algo neurológico. E aí naquele momento, né, desabou, né? E assim, deu um choque, né? Que eu fiquei olhando pra ela, eu falei, não. Falei pra ela, isso que a senhora tá falando é mentira. E minha filha não tem isso, né? Ela falou assim, e a gente aqui não pode fazer nada por ela. E aí a gente vai encaminhar vocês lá no pronto-socorro, né? A gente acionou uma ambulância, e aí vocês vão pra lá. A gente foi desesperador, a gente perdeu o chão, né? Eu e o Maico, assim, ficamos desesperados, sem saber o que fazer. E a minha mãe tava pro lado de fora com a minha tia, e eu liguei pra Lu, né? Falei, Lu, a médica falou isso, né? Eu tava bem nervosa falando com ela. Ela falou, Fran, né? Fica calma, né? Deus tava falando que naquela semana, naqueles dias, a nossa arma era a adoração. E ela falou isso pra mim. Ela falou, Fran, apenas continua adorando, glorificando e creia que Deus tá no controle. Eu falei, amém. Depois que a médica falou aquilo, parece que ela piorou, sabe? Quando a médica falou, parece que logo ela piorou, e colocaram a gente tipo uma sala de UTI ali na UPA. Chegou lá, a respiração dela começou a ficar ruim. Aí já pegaram, já ligaram o oxigênio, já mandaram colocar uma máscara, né? Então assim, foi algo assim terrível aquele momento pra mim, né? E aí eles falaram assim, ó, a ambulância já tá chegando. Aí eu falei pra eles, vocês não podem esperar um pouco, porque a pastora e umas amigas minhas vão vir aqui, eu quero que elas orem pela minha filha, né? Passou um tempo, foi muito, acho que uns 15, 20 minutos, logo elas chegaram, né? Era como se Deus estava enviando 3 anjos chegando naquele momento, sabe? Era como se eu já estava pensando, imaginando, se eu estivesse numa sala escura, com as luzes apagadas. E aí, de repente, elas chegaram, assim, foi muito lindo, sabe? E eu, assim, quando eu vi elas ali, me trouxe, assim, esperança, sabe? A pastora começou a orar pela Isabela, e a pastora começou a declarar
que ela iria ser curada pelo Senhor, que Deus iria levantar ela daquela cama. Eu lembro perfeitamente ela orando, declarando, e a Isa estava muito ruim. E eu amei, né, crendo naquilo que elas estavam falando, e aquilo me trouxe esperança naquele momento, me trouxe paz. Eu estava numa situação tão difícil, meu coração estava apertado, estava com aquele aperto, mas quando elas chegaram, que elas oraram e declarou a palavra, eu consegui sentir paz no meu interior. A Franciele realmente, assim, a gente abraçou ela como uma filha mesmo. Eu me lembro perfeitamente quando nós entramos ali perto ali da sala onde a Isa estava. Eu encontrei já alguns familiares da Fran ali, estavam realmente todos muito abalados com toda a situação. A gente olhava pro rosto uns dos outros e a gente podia ver um medo estampado ali no rosto de cada um. A insegurança de saber o que estava acontecendo e o que poderia vir a acontecer. E quando eu entrei na sala, que eu vi a Isa na maca, assim, deitada, realmente o coração acelera, as pernas meio que bambeiam, assim, a gente, né, respira fundo. E o Senhor, naquele momento que eu entrei ali, que eu olhei, o Senhor falou comigo, falou assim: isso é só um momento, vai passar. E aí eu peguei, logo que elas terminou a oração, né, elas tiveram que sair, a ambulância chegou. E aí eu peguei a Isa no colo, né, e a gente entrou na ambulância. Fomos pro pronto-socorro, né, aqui de Cuiabá. Na época eu tava de moto e ele acompanhou a ambulância, assim, né, e eu tava com a Isa, né, no colo, e ele desesperado, assim, dentro de moto. Aí ele olhava pra ambulância e chorava, e eu com ela no colo, assim. Lembro que não tinha onde se segurar, né, a ambulância tava indo muito rápido. E eu segurando ela, e eu falava, meu Deus, o que vai acontecer, né? Assustador, porque a gente entrou numa sala e eu pensei que a gente ia ficar ali. E a gente foi pra uma sala de isolamento. Tipo assim, pá, chegamos, levou a gente pra sala, tava escrito sala de isolamento, né? E eu tava sozinha, só podia estar eu, né? E eu falei, meu Deus, o que a Isa tem, né? Eu pensei, será que é algo contagioso que eles colocam a gente aqui dentro, né? E aí ninguém vinha, não falava nada. Daí começou a vir os médicos, daí começou a fazer as mesmas perguntas, e eu fui respondendo, né, falando. E aí eu lembro que demorou um pouco, a pastora conseguiu entrar. Eu acredito que ela tinha uma carteirinha, não sei, que possibilitou ela de subir, porque não podia, era só uma pessoa, né? E a pastora orou lá com a gente, né? Também um pouco antes do médico chegar, e daí o médico veio. E foi muito incrível, porque naquele momento a gente já viu que Deus já tinha começado a trabalhar, né? Só que quando os médicos do pronto-socorro avaliou ela, falou, não, mas os olhos dela estão normal. E aí começou, né, a luta, né? Foram dias, né, no hospital. E aí começaram a vir vários médicos, né, várias perguntas. Aí já entraram com medicamento nela. E aí eles falaram, agora a gente vai começar a fazer exames, né, porque pra gente poder descobrir o que tá acontecendo com ela. Conversando com a Lucilene, né, relatando as coisas pra ela, ela falou assim, Fran, eu vou te mandar alguns... Ela falou, você tem algumas músicas aí no celular, louvores? Eu falei, eu não tenho. Falei, manda pra mim, né? Falei pra ela. Ela falou assim, eu vou te mandar alguns louvores pra você tá escutando, tá, né, louvando aí onde você está. E aí ela me mandou uma canção, né, que foi eu falo assim, que marcou, né? Que é aquela canção, Adorar, né? Uhum. Ela mandou aquela canção pra mim, ou que ela mandou, eu não conhecia, né? Eu escutei, e aí comecei a aprender, né, cantar, né? E parece... Pra quem vai me escutar falar, eu acredito assim, que até parece ser uma loucura isso. Porque é uma situação dessa, né, difícil, tirando esse nome dele, porque em nenhum momento eu lembro que eu não me perguntava por que ela estava passando por aquilo. Eu queria só obedecer aquilo que ele estava falando pra mim, né? Então eu louvava, eu lembro que ela estava lá, daquele jeito, e eu lá, a gente estava numa sala separada, então eu colocava música, eu ficava lá cantando pra ela, com ela. Todos os dias foram assim. Eu não estava sozinha nesse processo, né? Eu tinha pessoas comigo. Fala assim, a minha fé, ela foi importante, muito, né? Por quê? Porque como que a gente vai acreditar que Deus vai fazer um milagre se a gente não tem fé? Não é verdade? Então a fé, o acreditar e a confiança nele, né, foi importante. E também obedecer aquilo que ele estava falando, me adora porque eu vou curar a Isabela. Foi isso que ele falou pra mim. Então eu continuei adorando e declarando que ele iria curar, que ela ia sair dali curada, que ela ia sair dali perfeita. Ele me deu ela saudável, ela nasceu perfeita, e assim ela ia sair daquele hospital.
Eu lembro de um dia que eu creio assim, naquele dia algo aconteceu. A gente tinha um grupo, né? Que era o grupo Ágape, o grupo de mulheres, que a gente tinha toda semana, né? Que era na casa da Lucilene. E aí, eu lembro que quando aconteceu isso com a Isa, naquela semana, a Lu tava lá na casa dela e ela comentou com os familiares dela. Depois ela me contou que ela não queria fazer o grupo, ela tava muito triste, né? Por conta do que tava acontecendo com a Isa. Eu lembro que naquela noite, naquele dia, eu fiquei um pouco assim, em estado de choque, sabe assim? Como se realmente fosse minha filha que estivesse passando por aqui. Eu olhava pra Helena e pensava na Isabela. E eu pensei comigo mesmo, né? Falei assim, é impossível fazer alguma coisa hoje, não tem nem lógica. A Franciele tá no hospital. E na hora que aquele mesmo pensamento veio algo no meu coração. Não, vocês precisam se reunir sim. Vocês vão se reunir em adoração para buscar o Senhor, porque o Senhor vai dar vitória, Ele que vai dar vitória. Então, naquele mesmo momento, né, contra meu sentimento, porque eu estava, apesar de crer que Deus poderia e faria alguma coisa, no meu coração existia um abatimento muito grande, uma tristeza, pelo fato desse sentimento de mãe mesmo, né? E quando foi mais tarde, nós se reunimos lá em casa, nesse grupo, né? Mas não foi apenas as mulheres, hein? Nós chamamos, né, o pastor, a pastora, os familiares da Fran, né, alguns irmãos da igreja, que naquele momento ali, nós estávamos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, intercedendo. Algo aconteceu no mundo espiritual, a gente via que estava acontecendo algo poderoso naquele lugar. E a gente, aquela foi a minha primeira experiência de como que a intercessão, junto com a adoração, ela tem um poder quando a igreja, quando o povo de Deus está reunido, de despedaçar cadeias, de desfazer planos do inimigo. No momento desse encontro que estava tendo ali, entrou um médico. Eu lembro perfeitamente, ele entrou na sala, ele olhou assim para Isabela e falou assim, ela tá com encefalite viral. E olha, mãe, ela não vai voltar ao normal. Tá com sequelas. Ele falou com essa frieza. Naquele momento, me deu um desespero, que eu comecei a chorar. E aí eu chorava, assim, desesperadamente com aquilo que ele me falou. E aí o Michael olhou pra mim, me deu um chacoalhão. Ele me deu um chacoalhão mesmo. Falou assim, cadê a sua fé que você fala que você tem? E eu peguei e lembrei que alguns dias eu estava conversando com a Lu. E ela falou, Fran, todas as vezes que alguém entrar aí e falar uma doença, você não vai aceitar essa doença. Você abre a boca e declara que Deus vai curar sua filha, que ela não tem essa doença. E aí aquilo vem na minha memória, né? E eu fui lá perto da Isabela e falei assim, você não tem encefalite, Deus vai te curar, você já tá curado, você não tem essa doença e você não vai ficar com sequelas. Porque o pastor logo ele me ligou, acho que não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia. Eu sei que ele me ligou. Ele falou assim, Deus manda eu te dizer que ele vai curar a Isabela. E ela vai fazer todos os exames que os médicos quiserem fazer. Só que os médicos não vão explicar. E eles não vão entender. Por que eles vão entender? Porque é a prova de que Deus que vai fazer. É Deus que vai curar ela. E eu falei, amém, eu creio. E aí os dias foi passando, nós ficamos alguns dias ali na sala de isolamento. A Isa eu lembro que ela acordou. Quando ela acordou, ela olhou pra mim, aí ela olhou assim, tinha uma bananinha, né? Do lanchinho, ela, banana, eu quero banana. Falei, glória a Deus, meu Deus. E ela, como ela ainda tava assim, com o corpinho mole, aí eu levantei, né, ela, segurei a cabecinha dela, descasquei a banana e dei pra ela e ela comeu. E aí, nesse dia que começou, né, a reação dela foi melhorando. Daí ela começou a reagir, já começou a me chamar. Fala, tia Lelê. Fala, tia Lelê, você, ó. Chama a Lu. Tia Renata, chama. Já começou a comer, né, a se alimentar, a pedir mamar, né? Eu quero mais pedir mamar. E aí os médicos vendo que ela estava reagindo, né, falou assim, ó, nós vamos tirar vocês daqui do isolamento, vamos levar vocês lá pra cima, pra pediatria, né? E a gente ficou lá mais alguns dias nesse processo esperando os resultados, né? Todos os dias era um exame diferente. Ela fez todos os tipos de exame que você imaginar. Ela começou a movimentar, começou a cada dia melhorar. Pra honra e glória de Deus, ela começou a ter essas reações, ficar ao normal. Foi de um dia pro outro, assim, e ela ia melhorando mais, né? Começou a falar, começou a comer, aí ela começou a sentar. Até um dia que eu tive a segurança de colocar ela no chão, porque eu vi que ela já tava firme, né?
E ela começou a andar assim, eu falei, meu Deus, foi a maior felicidade na hora que ela começou a andar, né? Falei, glória a Deus, né? Aí eu já começava a declarar que ela já estava curada. Eu cria que dela já estava curada, né? Eu creio assim que naquele momento que eu compartilhei com vocês, que a igreja se reuniu naquele dia, sabe? Eu tenho essa convicção que algo foi naquele dia, algo aconteceu, sabe? Que foi quando ela começou a reagir depois daquele dia. E cada resultado que a gente pegava era uma vitória, né? Que os médicos vinham e falavam, ó, aqui tá normal, mãezinha, aqui não tem nada nesse exame. E todos os exames que a gente fez, nem o exame deu nada, não dava nada fora do normal, sabe? Nada explicava o que estava acontecendo com a Isa. Em todo o tempo que eu pegava o exame, né, eu glorificava Deus e lembrava daquilo que ele já tinha me falado, né? Que ele ia curar e que aquilo estava se cumprindo, né? Era uma prova de que Deus que fez, né? Ele falou que os médicos não iam entender. Isso aconteceu. Veio o médico e falou, nada. Normal, os rins, tudo normal. Ela não tem nada, mãezinha. Então eu vou prescrever a alta, vocês vão pra casa. Liguei pro Maico, liguei pra minha família, contando, né? Todo mundo, né, naquela alegria, né? Da Isabela receber a alta, ali já esperando a gente voltar pra casa, né? E aí fomos pra casa, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. A Isabela foi curada, foi Deus que curou ela, não tenho dúvidas disso. Foi o Senhor que estendeu a mão, né? Que fez o sobrenatural, né? Porque Deus, ele é o Deus do impossível, né? Eu creio assim, que a última palavra vem dele, né? Pode ser a pessoa que for nesse mundo. Eu tenho comigo que quem tem uma palavra liberada de Deus sobre a vida, tem tudo. A gente não precisa de mais nada, a gente precisa daquela palavra. Eu lembro um dia que a gente estava ainda no isolamento, é como se eu tivesse uma visão, né? Eu me via na igreja, lá no púlpito da igreja, lá na Geração Eleita, cantando e dando testemunho do que Deus fez na vida dela. Só que assim, um detalhe, ela tava daquele jeito, entendeu? Ela não tinha tido nenhuma melhora, mas Deus me deu essa visão, né? E foi lindo, porque chegou esse momento, né? Eu lembro que a gente fez um culto, né, de ação de graças lá na Geração Eleita pela vida da Isa. E eu pude cantar, eu pude testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela, né? A minha família estava ali presente também, foi uma bênção mesmo. Deus, ele aumentou a minha fé, né, a minha esperança. Foi um momento muito difícil, né? Um momento de muita dor, mas que eu aprendi o que? Entregar as coisas para ele, né? Entregar para ele a minha vida, entregar para ele as minhas filhas, entregar para ele a minha família, né? E algo muito lindo que Deus fez. Um tempo antes da gente receber a alta, que a gente estava no hospital, né? Através de uma pessoa que estava orando pela vida da Isa, Deus falou: a Isabela vai ter dupla honra na saúde dela. Todos os movimentos do corpo dela são para honra e glória do meu nome. Ela tem dupla honra e isso aconteceu, sabe? É lindo porque ela é muito saudável. Ela pega uma gripe, eu não dou nem remédio pra ela, sabe? Então, assim, é maravilhoso. Deus é lindo, né? O que Deus fez na vida da Isa. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. O nome desse milagre é adorar. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus nos momentos difíceis, né? Ele tem o controle de tudo. Então, o nome disso é adorar. Adorar o Senhor em todo o tempo. Adorar quando Deus é tudo. Agora eu vou cantar outra, tá bem? Vou revelar os teus mistérios, como alguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como alguém enxugou. Fala contigo na adorar amargas. Fala contigo, só. Senhor.